Atenção! A oportunidade de ingressar na comunidade fechada está sendo dada hoje. Nossa geração tem visto o ânimo de líderes políticos se acirrando mundo afora, ameaçando-nos com atos devastadores. E, enquanto vemos uma crise sem precedentes corroendo o poder, com a maioria não sabendo como se proteger, percebemos a natureza em fúria e até a preparação de uma simulação alien prestes a acontecer. Uma classe dominante que se esconde atrás das cortinas como um mágico de Oz, sabedora do que o futuro nos reserva, conduz a humanidade para uma marca de controle tecnocrata. Mas quem está por trás de tudo isso? Como isto tudo começou? Há uma saída? Aos que já estão na comunidade fechada, peço o testemunho nos comentários para que você saiba o que encontrará lá dentro. A explicação de eventos misteriosos que a maioria das pessoas sequer imagina que existam parecerá então óbvia, ao mesmo tempo que imporá às pessoas a uma tomada de decisão espiritual. Ingresse nesta caminhada conosco e receba vídeos explicativos e lives de interação semanal onde respondo perguntas, clicando no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. Assim como Adão e Eva, ou como no mito de João e Maria, um doce envenenado nos está sendo oferecido. Abrir os olhos é entender como evitá-lo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar e vamos direto ao assunto. Nós temos abordado aqui há muitos anos vários temas. Um deles, que a gente tem colocado frequentemente, é a tecnocracia. Tudo aquilo que a tecnologia pode trazer de uma forma distópica. A gente não gosta muito de abordar aqui as utopias que a tecnologia pode trazer, porque não acredito que vá por esse caminho, embora poderia, né? A tecnologia é uma faca de dois gumes, poderia tanto trazer avanços muito significativos de forma positiva para nós, mas como o mundo está nas mãos de pessoas malignas, né? Nós vemos aí que quem governa o mundo não tem as melhores intenções para com as massas, né? Tanto os que dominam financeiramente, politicamente, os nomes de prestígio, né? Todos eles aí, com raras exceções, têm mais em conta aquilo que lhes interessa particularmente do que realmente ajudar a grande massa. Então o que eu espero é distopia, controle, subjugação, é isso que vem com a tecnocracia. Quanto mais poder e força advir dessa tecnologia, pior, né? E os cientistas aqui então estão revelando uma teoria polêmica que só é novidade se você ainda não está lá na comunidade fechada ou não é um estudioso, né, desses assuntos. Eles estão dizendo que em 20 anos acontecerá a mudança mais importante da história da humanidade. Nós já avisamos sobre isso lá na comunidade há anos, né, que é a ideia de que lá em 2045 nós teremos a singularidade. O Ray Kurzweil, que é um ex-engenheiro da Google, famoso lá na comunidade fechada, afirmou que o inesperado acontecerá em pouco mais de 2 décadas. Nós atingiremos a singularidade. É um momento que eu tenho dito para vocês que quando acontecer não será bom, tá, pessoal? A maioria, a grande massa espera ansiosa, consciente ou inconscientemente por essa data. Eu digo inconscientemente porque muita gente nem jamais ouviu falar em singularidade de forma conceitual, não sabe o que é, mas anseia a isso porque foi programada para isso, porque os filmes, as séries, os telejornais, tudo leva a pessoa a desejar esse momento em que vai se criar um paraíso na Terra, supostamente, né, a partir do trabalho de robôs, da inteligência artificial, etc., que vão tomar consciência e supostamente trabalhar para nós. Ledo, engano. A singularidade significa que a inteligência humana se unirá à inteligência artificial, alcançando um nível de conhecimento muito mais elevado e inimaginável que hoje. Isso aqui ainda é um pouco pior, né? Ele previu ainda que em 2029 seria criada a inteligência artificial geral, que é semelhante à humana e não precisará ser treinada.
Apesar de outros cientistas terem zombado dessa previsão arriscada, fica cada vez mais claro que a inteligência artificial está evoluindo rápido e talvez no futuro a ideia da previsão possa se concretizar. Somente um animal de teta ainda acha que isso aqui não é possível. Desculpe a brincadeira, quinta série ainda reina um pouco. Apenas uma pessoa totalmente ignorante, né, naquilo que a tecnologia está trazendo não compreende que é para isso aqui que nós estamos caminhando. Aliás, anos atrás, quando nós começamos a falar disso aqui, as pessoas talvez ainda tinham razão de duvidar. Agora, com o advento da quarta revolução industrial, mas principalmente da inteligência artificial, que está mais palpável, quer dizer, as pessoas já tiveram acesso a isso, né? A quarta revolução ainda parece algo ainda distante, embora que já está pronta a tecnologia, só aguardando o momento político para ser instalada, porque se for instalado hoje, a revolta vai ser muito grande, porque muita gente não está preparada e vai acabar na renda básica universal para não entrar na revolta. Lá na comunidade fechada a gente falava do Global Future 2045, né? Onde eles têm até um cronograma. Veja só aqui o que eles têm projetado entre 2015 e 2020. Uma cópia humana robótica, isso aqui já aconteceu, né? Eles copiarem os trejeitos, até o corpo humano, né, de forma robótica. Entre 2000 e 2025, um avatar com cérebro humano, transplantado no fim de sua vida. Isso aqui eu acho que eles não vão atingir até 2025, mas também não duvido. De 2030 até 2035, eles querem criar um avatar com cérebro artificial semelhante ao humano, à personalidade humana, transformando ele em uma forma de vida. E de 2040 a 2045 eles planejam um avatar com uma forma de vida holográfica, que seria uma espécie de imagem dessa besta que eles estão criando, essa besta cibernética, né? Então isso seria a imagem da besta cibernética que eles estão criando lá para 2040, 2045 eles planejam alcançar. E aí tem quem acha que isso aqui é uma maravilha, né? A gente tem criticado, tem falado, cada um que escolha o caminho aí que acha mais adequado. Agora a coisa é tão boa, tão segura que, veja só, hacker quebrou criptografia de 512 bits e assumiu controle de usina de energia. Eu tenho dito para vocês, hoje muita gente mora em apartamentos. Imaginem as pessoas que moram em andares mais elevados. Eu falo isso porque eu moro em um andar um pouquinho mais alto. E aí eu sei o que é você não ter energia no elevador, né, para subir e descer. Enquanto você é novo, você sobe e desce, ofega um pouquinho, vai ficar ofegante, mas vai. As pessoas mais velhas começam a ter problemas nos joelhos, não sobem nem descem. Não chega comida, não chega remédio. Um hospital sem energia elétrica não trabalha. E a internet está conectada com energia elétrica. Faltando um, falta o outro. E aí um simples hacker quebrou uma criptografia de 512 bits e assumiu o controle da usina de energia. E hoje, o Smart Grid, já falei, a internet ela controla a energia elétrica. Então, um pesquisador de segurança cibernética, Ryan Castellucci, assumiu o controle de uma usina de energia virtual capaz de abastecer 40 mil residências após hackear a conta do administrador do Give Energy, sediada no Reino Unido. Para tanto, ele explorou uma falha na chave criptográfica da empresa. Então a criptografia aí já tendo suas falhas, né? Aliás, apertem os cintos, vocês que acreditam no Bitcoin, pessoal, tenho avisado. Apertem os cintos, vocês estão percebendo aí que conforme o sistema falha, a suposta reserva de valor está falhando junto, né? As bolsas caem, o Bitcoin cai, as bolsas sobem, o Bitcoin sobe. Aliás, o Bitcoin ele tem sido mais afetado do que as bolsas, né? Então, eu tenho avisado, mas cada um faz o que bem entender. Isso aqui eu não vou perder muito tempo, pessoal, é só para mostrar para vocês o quão frágil, né, se tornou o sistema que mantém, né, tudo funcionando, né? Tudo amarrado, né? Qualquer palitinho
para o motor hoje em dia, né? Em qualquer ponto. Há muitas fragilidades no sistema em que nós estamos vivendo atualmente. E vamos adiante aqui. O campo magnético da Terra foi totalmente alterado durante 2 horas após a esmagadora explosão solar, garantem cientistas. Além disso, né? Não é só o hacker, né? Um campo magnético, uma emulsão solar de muita potência, ele pode afetar aparelhos eletrônicos quase como um pulso eletromagnético. Colocar tudo abaixo. Fora os efeitos, né, nos organismos biológicos, né? Uma esmagadora explosão solar atingiu a Terra com força suficiente para alterar todo o seu campo magnético, revelou uma equipe de investigadores da NASA no estudo publicado recentemente na revista científica Geophysical Research Letters. Lembram quando eu mostrei para vocês em vídeos passados, agora faz meses, né, que a gente não tinha gravado, dos campos ionizados, onde o cabelo das pessoas era puxado para cima, elas, ao se tocarem, uma dava choque nas outras, do nada. Bastava estar um pouquinho mais alto, né, numa montanha, num morro, a pessoa percebia a ionização. Até lá nos desfiladeiros dos Grand Canyon também aconteceu isso. Em Meca, em vários lugares isso aconteceu. Então isso tem tudo a ver com o campo magnético, né? De acordo com os astrofísicos do Goddard Space Flight Center da NASA, foi detectada uma explosão originada em abril de 2023 que perturbou a magnetosfera natural durante 2 horas. A Terra é perpetuamente bombardeada por um fluxo de partículas carregadas do Sol, conhecido como vento solar. Normalmente o planeta move-se por todo o sistema solar com um campo magnético. Isso aqui é bullshit, mas enfim, há o efeito do Sol, sim. Em forma de cauda no lado noturno durante a interação com o vento solar. No entanto, durante esse evento, a cauda magnética típica da Terra foi substituída por asas. As observações da MMS estabeleceram como isso pode acontecer, blá 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 blá. O interessante, pessoal, é que o Sol ele vai cada vez mais fugir da naturalidade que nós conhecemos, né? Não é que ele vai deixar de ser natural. A natureza dele é fazer o que ele está fazendo. Inclusive há profecias dizendo que isso aí vai acontecer. Inclusive fala dos 3 dias de escuridão, onde o Sol deixará de dar a luz à Terra. As pessoas não acreditam, né? E quando forem pegas, serão pegas de surpresa. Inclusive as escrituras dizem o que fazer exatamente durante esses 3 dias. E depois tem sábios e mestres aí que explicaram o que fazer também. Lá na comunidade a gente fala sobre isso também, né? Tábuas antigas da Babilônia são finalmente decifradas. Elas estão cheias de más notícias. As tábuas datam de 4.000 anos. Coincidentemente, eles estão traduzindo elas agora, né, nesses tempos aí que nós estamos vivendo. Para os antigos babilônios, a adivinhação astrológica era uma ferramenta de política séria. Não é só para os antigos babilônios, né? Tem governantes que até hoje consultam astrólogos, bruxas, adivinhos e etc. Né? O pessoal nunca perdeu isso aí, principalmente quem está no poder, né? Algo que nas escrituras é condenado, isso não poderia fazer segundo orientações divinas, mas quem é Deus diante de um político, né? O político pode tudo. Os mestres da humanidade, né? Acreditava-se que os deuses mercuriais colocavam sinais codificados nos céus acima que previam o destino dos reis, suas famílias e as terras que governavam. Com o tempo, astrônomos e estudiosos astrólogos, né, desenvolveram um corpo de textos de presságios celestes que conectavam esses fenômenos com suas previsões terrestres. Eles eram, em essência, manuais de solução de problemas para reis piedosos que vinham... quem escreveu isso aqui, enfim, que vinham na forma de tábuas de argila gravadas com a escrita cuneiforme. Não eram reis piedosos, né? O pior tipo de ser humano que já existiu eram esses reis babilônicos, reis assírios, esses imperadores formadores de impérios opressores da humanidade. Mas isso é tão distante que a maioria nunca nem ouviu falar exatamente do que aconteceu na época, né? Os eclipses lunares eram um desses eventos astrológicos observados de perto por aqueles que aconselhavam os reis da Babilônia. Os 4 exemplos mais antigos de textos centrados na ocorrência da Terra, passando entre o Sol e a Lua, agora foram traduzidos. Eles pertencem ao Museu Britânico.
Andrew George, blá 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 blá. Enfim, as tábuas repetem amplamente sua informação e no total contém até 61 presságios. Eles são compostos de uma observação. Se X acontecer, seguida de uma previsão, então Y acontecerá. Os fatores usados para decifrar um eclipse incluem a hora da noite, o movimento da sombra, duração, etc, etc. Isso é interessante, pessoal, que essas coisas estejam acontecendo justamente agora, essas traduções, porque eu não acredito em coincidências, tá? Nada é por acaso nesse mundo, isso aqui é tudo matematicamente calculado. Não creio que não existe o livre-arbítrio, existe, mas até o livre-arbítrio está nessa conta. E matematicamente, de forma coincidente, isso aqui está sendo revelado agora também. Tem coisas aí grandes por acontecer. E para finalizar, magnetogenética. Ímãs no cérebro controlam mente de animais. Vocês lembram, pessoal? Quem é mais antigo aqui lembra. Tem gente que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Mas nos vídeos de meses e anos passados, a gente mostrava aqui sobre como os animais estavam se perdendo e andando em círculos e animais marinhos aportando na praia, perdidos porque o GPS natural deles estava desconfigurado justamente por conta dessas emulsões solares, alterações no polo magnético e etc. Os animais, eles são mais conectados com a natureza e são mais afetados por mudanças da natureza. E eles têm o seu GPS natural, tem ímãs no cérebro, tem uma série de situações aí que talvez as pessoas não saibam, mas elas também têm, o ser humano também tem. E o ser humano acha que eu jamais seria controlado pela mente por conta de magnetogenética. Isso é uma coisa para o animal, porque o animal é irracional. Só que o ser humano ele é controlado por sentimentos muitas vezes, né? Ou por desejos. Então me diga como, por exemplo, um animal que se diz racional, que tem diabetes, vai lá e come açúcar. Ele sabe que ele não pode comer. Ele come por quê? Porque ele tem o desejo de comer. Como é que alguém que tem pressão alta come uma costela cheia de sal? Porque tem desejo de comer. Então o ser humano ele é controlado pelos sentimentos e desejos. E os ímãs, né? Eles podem controlar desejos e sentimentos, né? Se você fica irritado por uma dor, você vai ter um comportamento diferente do que quando você está feliz, né, por conta de estar em um ambiente agradável, qualquer coisa assim. Então o ser humano ele acha que ele é muito racional. Ele é racional, só que a razão dele muitas vezes é controlada pela emoção e pelo desejo, né? Então pouquíssimos homens controlam a si mesmos, né? Que é controlar o desejo e o sentimento. Pouquíssimos, a maioria é como um animal, só não percebe isso. A partir de nanopartículas magnetizadas e campos magnéticos, o grupo de cientistas conseguiu ativar seletivamente circuitos cerebrais profundos dos animais sem nenhum fio, induzindo a comportamentos específicos como buscar alimentos. E aí nós estamos hoje cercados de antenas que emitem, evidentemente, sinais eletromagnéticos, emitem sinais de rádio, e as pessoas acham que elas estão ainda pensando com as próprias cabeças, né? Elas não percebem que nós estamos cercados de aparelhos que, não estou dizendo que estão controlando, mas que podem sim controlar desejos e sentimentos, assim como os animais aqui dessa matéria são mostrados. Aí eles perguntam se existe magnetogenética em seres humanos. É óbvio que existe. Mas enfim, só mais uma informaçãozinha aí para vocês. Para quem está lá na comunidade sabe muito bem o que já está acontecendo, né, nesse quesito aqui. Pessoal, quando vocês assistem aqueles filmes de ficção científica, o que está sendo revelado para vocês aí, principalmente nessa área aí de tecnologia avançada, é apenas o cenário que virá para o futuro de certas coisas, né? Muitas vezes a ciência, ou melhor, o telejornal ele está divulgando ficção científica como se fosse verdade, e a ficção científica divulga a verdade como se fosse uma mera fantasia. E a realidade ela é pior do que a ficção.
Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.